Quanto da sua vida você já perdeu por não liberar perdão? Eu sei que isso pode custar caro, mas não perdoar custa muito mais. E a pergunta hoje a se fazer é: por quanto tempo você ia continuar pagando essa conta? Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre isso. O custo de não perdoar. Se você não conhece meu canal, não conhecia meu canal, quero te dar uns bem-vindos. Aqui nós falamos sobre crescimento e desenvolvimento pessoal. Já tem alguns vídeos aqui no canal sobre temas parecidos. E hoje nós vamos falar sobre isso, o custo de não perdoar, quanto isso prejudica a nossa vida, o quanto isso nos faz mal. E às vezes vai custar muito caro, porque vai custar o nosso orgulho, vai custar, de certa forma, abrir mão daquela dor ali que a gente pega ali, de certa forma, de estimação. Mas não perdoar custa muito mais caro. E então, fica nesse vídeo pra gente conversar um pouco sobre isso. Eu sei que o título do vídeo pareceu talvez para algumas pessoas um pouco egoísta, né? Perdoe para viver, perdoe para você continuar vivendo. E é realmente egoísta, né? É um pouco egoísta, porque tem que ser egoísta se você quiser continuar vivendo e tendo uma vida que vale a pena. A nossa oração do Pai Nosso, de certa forma, ela já nos condiciona a um perdão, né? Tipo assim, se você não perdoar o seu próximo, Deus também não vai te perdoar. Então aqui nós já temos um ótimo motivo, né? Sendo seres pecadores e errantes, nós queremos sempre o perdão de Deus. E se a gente não perdoar o próximo, Deus também não vai nos perdoar. E como a gente quer ser perdoado por Deus, a gente logo perdoamos o próximo. Tem até um versículo que vai falar sobre isso, né? Perdoe até 70 vezes 7. Mas hoje eu quero trazer um outro ponto dessa visão do perdão, que é o nosso próprio bem-estar. Como eu falei, vai ser um pouco egoísta o que eu vou falar aqui, mas não tem outra forma de continuar vivendo bem, a não ser liberando essas dores, esse mal, sabe, dentro de você, liberando perdão sobre outra pessoa, né? À medida que você libera o perdão, também você acaba retirando de dentro de você essas dores. Quando a gente fala de perdão, a gente acaba abrindo muito leque, porque são muitas coisas que podem ser perdoadas ou que deveriam ser perdoadas, e algumas delas não vão ser fáceis de ser perdoadas, porque elas são dores muito profundas. Eu fiz um vídeo aqui recentemente sobre rejeição, e teve um comentário ali de alguém que se identificou ali, e uma das dores que ela sentia era a rejeição dos pais. E esse é o tipo de dor que destrói a gente, que mata, né? Graças a Deus eu nunca passei por isso, mas eu tive parentes que passaram por coisas assim. E eu sei dos dois lados, tanto da maturidade que a pessoa foi do pai, no caso ali, né, que foi adquirindo ao longo do tempo e se arrependeu por ter feito isso com os filhos, mas também sei da dor que ficou nos filhos, né, de que queria ter crescido com os próprios irmãos, com os irmãos de sangue, né, no caso, e não ser doado para outra família. E eu entendo que talvez liberar o perdão em casos assim seja muito difícil. A gente vai precisar de uma força de Deus mesmo para conseguir perdoar essas pessoas. Mas quando a gente não perdoa o outro, esse ressentimento, ele nos destrói, sabe? Essa dor, ela fica dentro da gente, ela vai nos consumindo. E aqui entraria rejeições paternas, entraria traições, entraria uma pessoa que falou mal de você, você ficou ali chateada, ficou magoada e não quer perdoar aquela pessoa. Não, falou mal de mim, nunca mais vou olhar na cara dela, esse tipo de coisa, né? Só que também entra no espaço ali de sentimentos que vai nos consumindo, vai nos corroendo por dentro, né? Uma espécie de ácido que vai nos contaminando. Porque é isso que essas dores, né, esses sentimentos fazem com a gente. Primeiro vira uma dor, que depois vira uma ferida, que depois vira uma mágoa, que depois vira um ressentimento. E esse ressentimento vai nos destruindo. Literalmente, tipo assim, eu vou dizer literalmente porque ele pode virar uma doença física, não só uma doença emocional. Começa às vezes ali com uma ansiedade, uma depressão, que são ali doenças emocionais, mas depois elas vão se transformando até mesmo em doenças vamos dizer, doenças palpáveis no sentido de um câncer, por exemplo. Doenças nos órgãos, né, eles vão se transformando em doenças físicas e depois vai vir a sequência ali de um hospital e depois, por consequência, um cemitério. E aí que entra o ponto o custo de não perdoar. Muitas das vezes não vai custar apenas a felicidade, apenas o bem-estar, de ver uma vida com qualidade, que só por si já é uma coisa enorme.
mas é o custo da existência mesmo, o custo da sua própria vida. E é difícil, é difícil. Eu não vou pregar aqui que vai ser uma coisa super fácil, que é super simples, até porque vai depender do nível de dor que você tem, dos níveis de mágoas e feridas que foram causadas no seu coração, mas não existe um caminho mais... Não existe um outro caminho, eu diria, a não ser esse, porque abrir mão disso, além de não ter o perdão de Deus que está condicionado lá na oração do Pai Nosso, é também abrir mão de ter uma vida feliz e desfrutar com quem você ama, porque quando a gente vai absorvendo esses sentimentos, nós vamos ficando pessoas amargas, sabe? Vamos virando pessoas grossas, amargas, ruins de conviver, sem brilho, sem aquela leveza, sem aquela alegria. E pra quem convive com a gente acaba sendo ruim, acaba sendo ruim mesmo estar do nosso lado, sabe? Porque viramos pessoas pesadas e com um fardo tão grande que as outras pessoas acabam não suportando. É ruim conviver com uma pessoa cheio de peso, cheio de fardos, cheio de amarras com dores e ressentimentos do passado. Ou até recente, sabe? Que a pessoa ainda tá ali remoendo, está ali sofrendo. Quando eu falo de perdão, vamos deixar aqui claro que não é uma coisa que você faz com alguém que te fez mal e que amanhã você tem que estar na casa dela comendo bolo e chocolate quente como se nada tivesse acontecido. Perdoar não significa ter que conviver com aquelas pessoas que te fizeram mal, que te prejudicaram. Perdoar não significa virar melhores amigos. Perdoar também não significa esquecer que aquela pessoa te fez mal em algum dia. Que ela te machucou, que ela te magoou, que ela atrapalhou a sua vida, que ela te fez mal. Mas perdoar significa fazer com que aquela ferida enorme que tá te fazendo mal, ainda que você olha e dói e te machuca, ainda te traz tristeza, te traz choro, passe a não doer mais, como fazer com que aquela ferida, de certa forma, se feche, vire uma cicatriz. E eu acho que é aí que a gente começa a crescer. As dores que a gente vai superando, essas mágoas, esses sofrimentos, vão virando cicatrizes e elas vão nos tornando mais forte, vai nos tornando mais resistente. Eu falei no vídeo de rejeição recentemente aqui no canal que a gente precisa criar musculatura porque a rejeição ela é uma coisa natural. E a gente vai, infelizmente, sofrer rejeições em vários lugares. Às vezes no trabalho, às vezes numa roda de amigos, às vezes você vai ser excluída de uma roda que você já não vai mais pertencer ali, eles vão simplesmente excluída ali, né? Você já não vai fazer parte daquele grupinho. Então, vez ou outra, vamos passar por algum tipo de rejeição. A gente precisa criar musculatura. Falei sobre isso no vídeo, que isso vai trazer, de certa forma, uma maturidade. Mas quando rejeições são tão profundas, como no caso das rejeições paternas, mesmo sendo muito difícil, isso também vai trazer uma musculatura, uma resistência, uma musculatura para você ensinar, para você incentivar, vai virar, de certa forma, um testemunho para você falar para outras pessoas, porque o que você passou pode ser muito parecido com o que outra pessoa esteja passando agora, e quando você supera aquilo dali, você está apto para falar para outra pessoa que ela dá conta também de superar. Que um dia aquilo dali te destruiu, mas você superou e você hoje lembra, mas sem raiva dos seus pais biológicos, sem aquele rancor, foi difícil ainda. Quando você lembra, aquilo ainda, de certa forma, traz uma certa tristeza, mas não uma dor que você precisa chorar e ficar com raiva daquelas pessoas e não querer nem lembrar delas. Esse tipo de coisa vai olhar e vai te trazer um outro comportamento. A ferida aberta, quando você olha pra ela, né, quando a dor tá ali ainda exposta, aquele ferimento tá exposto, e já se passaram anos e anos e anos, mas você sempre vai lembrar para aquilo dali com um olhar de tristeza e com um choro, com lágrimas, às vezes, literalmente, sabe? Porque vai doer como se estivesse acontecendo naquele momento. A rejeição, ela ainda tá tão vívida ali, a traição, aquelas palavras ofensivas estão tão vívidas ali. Quando você lembra, se ainda estiver aberta aquela ferida, você vai sentir como se fosse naquele momento, sabe? Porque às vezes trouxe um impacto emocional muito forte e vai doer como se estivesse vendo naquele momento, ou há pouco tempo, né? E ter uma ferida exposta, vamos supor, tem uma ferida exposta no braço, que é uma dor, uma ferida que já foi causada há muitos e muitos anos atrás, mas se ela não cicatrizou, eu vou olhar pra ela e vou pensar,
Meu Deus, em 1900 e pouco, quando aquela pessoa falou aquilo pra mim, foi tão triste, eu ainda carrego isso dentro do meu coração, ainda tenho uma raiva daquela pessoa, aquilo tá exposto, sabe? Você ainda olha, aquilo dói, aquilo te machuca, aquilo fere. Liberar perdão, permitir que aquela ferida vá cicatrizando aos poucos, é se dar o poder de, depois de alguns anos, depois de algum tempo, estar vivendo o seu dia comum, o seu dia feliz, o seu dia ordinário, como eu falo aqui nos vídeos, né? Os seus dias comuns. E olhar para aquele lugar onde foi ferido, onde foi machucado, pro teu coração. No caso, eu tô usando aqui o exemplo do braço, que é uma coisa fácil de olhar, né? Mas eu tô dizendo de forma física, uma coisa que você deveria fazer olhando pro seu interior, né? Olhar para aquilo, lembrar daquilo e pensar: caramba, em tal dia de 1900 e pouco, 1800 e pouco, 2002, 2003, era uma tarde ensolarada ou um dia de junho que estava muito frio e fulano falou aquilo pra mim. Na época eu fiquei muito chateado, mas eu superei, passou, graças a Deus acabou. E foi difícil, foi muito doloroso, mas eu consegui superar aquilo, sabe? Eu já sou uma pessoa melhor, graças a Deus eu superei aquilo, não me dói mais. Mas você vai olhar e vai lembrar que você superou. Foi o que eu falei. Perdoar não significa esquecer. É olhar para aquela cicatriz e ficar até feliz por si próprio, sabe? Ah, eu dei conta de superar. Deus foi tão bom comigo que eu dei conta de passar por isso. Isso não me destrói mais. Na época isso me destruiu, isso me machucou, isso me magoou, mas passou. Isso não me faz mais mal. Isso não me destrói mais. Eu tirei do outro, ou tirei dessa dor, tirei dessa ferida o poder de me machucar. Tirei de dentro de mim aquilo que tinha o poder de me destruir. Aquele ácido corrosivo que estava dentro de mim não faz mais mal. Os meus órgãos estão protegidos, minha mente está protegida. Eu não preciso ficar doente por causa disso. Eu não vou ficar desenvolvendo doenças no meu corpo físico ou na minha alma por causa dessas dores. Eu superei isso. Eu não tenho raiva, não preciso conviver, também não quero conviver, não preciso estar dando bom dia, boa tarde, boa noite no WhatsApp todos os dias pra mostrar que eu perdoei. Eu só não me faz mal. Eu posso às vezes olhar na rua e falar oi, tá tudo bem, e não ficar destruída com aquilo. Isso é liberar dentro de você o poder de ser feliz, se dar a permissão de ser feliz. Quando a gente fala de liberar o perdão, é um perdão que você se liberta. O outro já está vivendo a vida dele. Quando a gente pensa, por exemplo, num caso de traição, às vezes a pessoa foi traída, tá ainda sofrendo, tá remoendo, aquilo dali ainda não conseguiu processar aquela situação, mas às vezes a pessoa que te traiu já está em outra vida, já teve 2 relacionamentos, já encontrou às vezes um namoro, já encontrou o amor da vida dela e você ainda tá ali sofrendo, porque eu não merecia, porque eu fui injustiçada, fiquei a vida inteira com essa pessoa, construí, comi angu com leite, como eu já escutei esses ditados aqui por aqui, né? Comi angu com café com leite pra gente construir a nossa casa e a pessoa foi lá e me traiu, a gente tinha filhos. Sim, mas o outro te fez mal, a gente entende, a gente sabe que você teve uma história, foi muito difícil, você tava com ele nos momentos mais difíceis e às vezes o marido, às vezes a esposa, o namorado falhou com você, errou com você, mas a outra pessoa já arrumou outro relacionamento, já tá amando outra pessoa, tá no Instagram postando fotos com o amor da vida dela, dele, ou às vezes dele ou dela, e você ainda tá aí processando, porque eu não merecia, assim, você não merecia, foi injusto, foi difícil, tá difícil, eu entendo que tá difícil, mas o outro já está vivendo, sabe? Nem lembra mais que você passou pela vida dele, já nem lembra mais de você, e você ainda tá aí remoendo com essas dores. E como eu falei, não é pra você esquecer, é pra você se esforçar pra liberar o perdão sobre essa pessoa. Falar, ok, na época ele agiu da melhor forma que podia, fez o melhor que podia. Eu usei o exemplo aqui dos parentes que eu tenho. Na época, eu comecei com uma dessas crianças, que no caso foi a minha tia, que foi doada pra outra pessoa. E eu lembro dela chorando algumas vezes comigo. E ela falava assim, Fran, eu perdoei os meus pais porque na época eles não tinham juízo. E eles realmente não tinham juízo. Eu sei que hoje tem um arrependimento, sabe, por ter feito isso na época com ela. Mas olhando para a história, ela preferiu olhar e pensar. Na época eles me deram o que podia ter dado. Era o melhor que eles podiam ter feito. Não tinha juízo, eram 2 crianças, eles eram imaturos. E eu não quero mais ficar carregando isso pelo resto da minha vida. Fui criada por pais
adotivos que me criaram bem, e pronto, vou deixar isso pra lá. Quando esses, no caso meus avós, né, precisaram de ajuda, eles ajudaram, já socorreram algumas vezes, mas não tem aquela super convivência, mas também não ficou guardando aquele rancor, aquela raiva, aquela coisa pelo resto da vida, porque isso ia fazer mal pra eles. E quando você olha e fala, na época que era o que a pessoa podia ter me dado, na época foi o que ela deu conta de ter feito, eu vou perdoar e vou esquecer, vou perdoar pra isso não me machucar mais. Porque às vezes a outra pessoa já tá vivendo, tá existindo lá. Eu usei um exemplo de uma pessoa até que sentiu remorso, mas vai ter o caso dos pais que vai, infelizmente, abandonar os filhos em algum lugar. A gente já viu várias reportagens sobre isso, né? A pessoa deixou na lata de lixo, dentro de uma caixinha de sabão em pó e abandonou o filho. E às vezes o remorso nunca vai vir. E ainda assim, você precisa olhar e falar assim, ok, ele me fez, me abandonou e se ela estava acontecendo na cabeça dela, se foi um estrupo, eu não sei o que pode ter acontecido, ela preferiu não me carregar, mas se Deus me permitiu estar respirando, eu vou fazer com que essa vida vale a pena. Tenho ainda essa tristeza? Tenho, mas eu não quero ficar me destruindo e me vitimizando e falando por que eu preferia não existir, não vale viver. Porque se Deus permitiu você respirar, faça essa vida valer, sabe? Não deixa essa dor te destruir a vida que você ainda tem a oportunidade de viver. Foi difícil, às vezes, 2 anos da sua vida, 3 anos da sua vida, 20 anos, às vezes, de um relacionamento difícil. Mas já que você está vivo, tenta cicatrizar essas dores, tenta sarar isso dentro de você, liberar o máximo de perdão para as pessoas que te fizeram mal, para que você tenha uma vida que vale a pena. Eu sei, voltando de novo ao assunto de liberar perdão, eu sei que às vezes liberar perdão sobre pessoas que fizeram mal de forma muito covarde com você é muito difícil. Aqui eu vou pegar 2 exemplos: assassinato e abuso. Eu sei que esses 2 aqui são, assim, o top 1, né, aqui, das coisas mais difíceis de se perdoar. E você vai às vezes pegar e testemunhos no YouTube mesmo de pessoas que conseguiram perdoar os assassinos dos filhos, dos pais. E eu sei que são coisas que são muito, muito difíceis, porque na maioria das vezes a pessoa tirou de você uma coisa que não dá pra colocar outra no lugar, não dá pra colocar um filho no lugar, entende? Você pode até gerar outros filhos, mas não dá pra colocar aquele que você perdeu, aquele que te tiraram no lugar. Não dá pra colocar um pai, uma mãe no lugar. Às vezes a pessoa tirou o seu pai, tirou a sua mãe de forma tão covarde, não dá pra colocar outra coisa no lugar. E eu entendo que liberar perdão sobre alguém que te tirou uma coisa que não dá pra substituir de forma nenhuma, que dinheiro nenhum nunca vai comprar, que é a vida de outra pessoa, é uma coisa muito difícil. Mas ainda assim, não acho que exista outra forma de continuar existindo, sabe? Perdoar aquela pessoa, como eu falei, não é conviver, não é virar melhor amigo, não é esquecer, mas é não deixar aquilo te destruir, não dar aquela situação a oportunidade de acabar com você. Eu peguei outro caso aqui de abuso sexual, porque eu conheço uma pessoa que passou por isso e eu sei que é muito. Sei, assim, no caso, nunca vou estar no lugar dela, nunca vou saber o que ela sentiu realmente, mas eu ouvindo ela falar, aquilo machucou de uma forma tão forte. E é a história de uma pessoa, mas também é a história de outras pessoas que já passaram por vários, que já passou por muitos casos de abuso, né? De parentes e de conhecidos, até de estranhos. E no caso dessa pessoa foi de um parente, ela era criança, criança, muito pequena, e foi abusada por um parente muito próximo, tio, né? Parente ali mais chegado. E o que aconteceu, o que acontecia naquela época? Os pais dela, essa pessoa às vezes ia pra casa dela, dormia lá, era alguém da família, confiável, e os pais dela às vezes iam dormir e largava ela com essa pessoa na sala. Hoje a gente tem um alerta muito maior pra isso, a gente tá falando de uma história de 50 e poucos anos atrás, que era tipo, somos da família, é um tio, é conhecido, é parente, é próximo, nunca vai fazer mal à minha filha e tal, então é confiável. Só que esses pais iam dormir e deixava a filha, criança, indefesa, com outra pessoa, mais forte, adulto, com raciocínio. Claro que era uma pessoa ali que tinha problemas a serem problemas que deveriam ser tratados em uma clínica ou com psicólogos, sim. Mas para os pais até então inocentes,
deixavam a filha, no caso ali, com essa pessoa ali assistindo o filme. Só que ali naqueles momentos aconteciam alguns abusos. E isso aconteceram muitas e muitas vezes. Essa pessoa foi crescendo, essa mulher foi crescendo, virou uma mulher e nunca contou pra ninguém, guardou aquilo magoava ela, machucava ela, porque ela, à medida que ela foi criando consciência, ela começou a ter uma outra visão sobre o sexo, sobre a relação sexual, e isso foi contaminando o coração dela. E pra piorar, isso acabou com o primeiro casamento dela, porque ela não conseguia ter uma vida sexual saudável, nem uma vida emocional saudável, e ela não conseguiu ser feliz no primeiro casamento, e todos os relacionamentos dela foram afetados por causa desse abuso da infância. Ela acabou com a vida dela emocional e sexual por muito tempo por causa disso. E aí ela teve os filhos dela, mas ela não conseguia ser feliz nessa área. A área dela de relacionamentos, né, a vida dela emocional, foi muito afetada. E depois de 50 anos, mais de 50 anos no caso, que ela foi procurar ajuda. E aí ela viu ali que ela precisava confrontar o abusador, no caso, precisava falar, precisava expor, porque às vezes a pessoa estava vivendo, porque eu falei, quem te fez mal vai continuar vivendo, vai deixar pra lá, vai esquecer até que te fez alguma coisa, vai fingir que vai achar que você não lembra, mas ela vai continuar vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecido. E ela precisou confrontar essa pessoa depois de muitos e muitos anos. Precisou expor isso, trazer isso pra fora depois de muitos anos para que ela pudesse viver. E ela foi pra pessoa que fez mal pra ela e contou, falou assim, ó, você na época me fez isso, e você nunca me pediu desculpas, você nunca me pediu perdão, mas eu vim te falar que eu te perdoo por você ter me feito mal. Vim te falar por você ter estragado a minha inocência, ter tirado de mim uma coisa que era minha, ter tirado de mim a possibilidade de amadurecer nessa área. Você tirou de mim uma coisa que não era sua, você roubou de mim. Foi o que eu falei, uma coisa que ninguém podia ter tirado, né? Aquilo que não dá pra colocar outra no lugar. Você tirar isso de uma criança, não dá pra substituir depois. Você tira dela uma inocência que não dá pra depois... Não, vamos tentar voltar a fita aqui. Não tem como voltar no tempo, não tem como recuperar isso. E esse abusador, na época, mesmo sendo próximo, tirou dela uma coisa que era importante, a inocência. E não só pro abusador, ela foi contar isso pros pais dela. E como ela já sabia que ia acontecer, como acontece sempre nos casos de abuso, as pessoas não vão me ouvir, não vão acreditar em mim, e foi isso, exatamente isso que aconteceu. Primeiro foi chamar ela de doida, falaram que ela estava inventando história, todo esse contexto. Mas depois que ela falou, isso aconteceu, não preciso provar mais nada pra vocês, tô contando a minha verdade, tô falando, tô me abrindo porque eu quero tirar isso de dentro de mim, e falou pros pais dela, eu perdoo vocês por terem feito isso. E pra piorar, os pais omitiram a responsabilidade. Fugiram daquela responsabilidade que era deles. O pai dela na época falou pra ela, não posso fazer nada porque eu não sabia que isso acontecia. E aí ela teve força, sabe, Deus deu força pra ela olhar pro pai dela e falar pra ele, falou assim, ó, você pode até falar que não é a sua responsabilidade, mas a culpa é sua sim, porque você tinha a responsabilidade de cuidar de mim. Era a sua obrigação me proteger. E onde vocês estavam que eu não estava me protegendo? Então vocês são culpados sim, tudo bem, eu te perdoo, mas não tenta fugir de uma coisa que era sua. Era sua culpa, é sua culpa e era da sua responsabilidade me proteger. Eu era pequena, eu era criança e vocês falharam na função de pais em não cuidar de mim sendo uma criança. Então ela conseguiu falar pro pai dela recuperar dele, mas que também ela perdoava os pais. E isso aconteceu depois de muitos e muitos anos, mas até chegar nesse ponto, ela perdeu muitos e muitos anos. Então foi como eu falei pra vocês no vídeo, o custo de não liberar o perdão, de não tirar isso de dentro de você, é muito alto. E quanto mais tempo passa, mais você tá pagando essa conta. Porque a sua vida tá passando e você tá pagando com a sua própria vida. Essas dores, ela vai te roubando a possibilidade de ser feliz, ter uma vida de qualidade, ter um casamento saudável, ter amizades saudáveis, porque se você não perdoa, você não consegue ser uma pessoa doce e agradável e feliz. E se entregar realmente em um relacionamento, se for o caso de uma relação amorosa, né? Então, o custo é muito alto. Não liberar perdão custa muito. Hoje, graças a Deus, ela tá em um relacionamento, tá feliz, tá bem, a vida dela tá fluindo sexualmente e emocionalmente. E é muito bom ver isso, sabe, acontecendo na vida dela atualmente, porque ela já sofreu muito por conta de dores que, se ela talvez tivesse tido forças pra lá atrás resolver, ela teria talvez perdido muito menos tempo de vida, sabe? De alegria, pelo menos.
Então demorou muito, mas deu tempo ainda. Ela tá viva, ela vai até os 100 e poucos anos, como eu também quero ir. E vai ter muito tempo para ser feliz, mas perdeu muito tempo, lamentavelmente. E você que tá me ouvindo agora, tenta pegar essas histórias que eu tô trazendo aqui de familiares, até de amigas, né? Pra você não perder tempo da sua vida. Porque eu usei casos aqui muito pesados, né, de abuso sexual, mas as pequenas coisinhas, os pequenos remorsos, as pequenas dores, né, os pequenos traumas ali, eles também te roubam uma certa energia. Tudo que o outro te faz e você dá ao outro poder de te magoar, de te machucar, seja as palavras, como eu já falei pra vocês aqui no vídeo, do poder das palavras, né, que as pessoas às vezes têm uma autoridade sobre você e porque elas têm uma autoridade ou porque elas têm um espaço no teu coração, elas se acham no direito de te ofender, de te machucar, de te magoar. E dar a elas esse tipo de poder é dar a elas o poder de matar você um pouquinho a cada vez que ela te lança palavras ou de maldição, ou de rejeição, ou de palavras maldosas, né? Você é burra, você, enfim, é incompetente, você é ignorante, coisas assim. Dar ao outro esse tipo de poder de te fazer mal é dar ao outro o poder de te matar um pouquinho todo dia. Então, busca pra você, não libere a sua energia emocional, a sua energia de existência para outras pessoas. Não dê nem as dores e nem as outras pessoas o poder de te destruir. Porque você só tem uma vida, né? E como eu falei, mesmo sabendo que não vai ser fácil, mesmo sabendo que não vai ser simples, eu sou muito do papel. Gosto muito de escrever, porque quando eu escrevo eu organizo os meus pensamentos, né? Eu gosto dessa ideia de escrever sempre o que eu tô sentindo para poder organizar ali. E quanto mais eu escrevo, mais eu reflito sobre aquilo. Não fica aquele emaranhado de pensamentos embolados na minha cabeça. Eu vou escrevendo e vou refletindo, aquilo lá já vai se organizando dentro de mim, e sai uma coisa, vai resolvendo outra, porque todo mundo é assim, gente, todo mundo tem problemas para serem tratados. E aí, já falei isso pra vocês em alguns vídeos aqui, mas oração é a coisa mais importante da nossa vida, que é se conectar com Deus, ou se você não tem uma religião, no caso evangélica ou católica, que defende, no caso de Deus como autor da nossa vida, professar a sua fé, sabe? De certa forma, né, professar a sua fé, o que você acredita, verbalizar, fazer suas orações, as suas preces, que seja, mas conversar com Deus, alguma coisa que você acredita, essa expressão nossa de fé, de conversar com Deus, um ser que é maior do que a gente, que criou todo o universo como nós acreditamos, já resolve muitas coisas. Não resolve tudo porque tem coisas que você talvez vai precisar encarar na vida real. Você vai precisar confrontar na vida real. Às vezes só a oração não vai conseguir resolver coisas que você precisa fazer. É aquela frase, né? Não deposita sobre Deus uma responsabilidade que é sua, porque às vezes vai ter coisas que você vai pedir para ele vai falar, isso aqui eu posso fazer, mas isso daqui é sua responsabilidade. É o caso lá do trabalho, né? Deus paga os meus boletos. Ele vai falar, tá bom, eu vou abençoar o seu trabalho e você vai levantar e vai trabalhar. Então, tipo assim, eu faço a minha parte, eu te abençoo, te dou saúde, mas você pega a sua enxada e vai capinar. Então, assim, saber que algumas coisas a gente vai poder orar, a gente vai poder conversar com Deus, vai poder pegar a nossa Bíblia e ler para que Deus fale com a gente, mas vai ter também a sua parte que vai precisar ser feita e você vai ter que se esforçar e ter forças e quebrar o orgulho, porque perdoar é uma questão de quebrar o nosso próprio orgulho e liberar o perdão sobre outra pessoa, que é uma coisa difícil, mas é mais barata do que perder a vida. Perder o orgulho é mais barato do que perder a vida, a felicidade e o tempo de existência, né? Fazer a nossa vida ser inútil. Mas foi o que eu falei, oração, básico, leitura bíblica, básico, escrita, porque eu sou analógica, então eu sou muito do papel, eu gosto de escrever a punho ali, gosto de... Aqui, os meus roteiros são em papel mesmo, escrito à mão, porque eu gosto disso de escrita, mas em alguns casos você talvez vai precisar liberar o perdão de forma verbal. Vai ter que abrir um diálogo, vai ter que ter uma conversa, vai ter que conversar, vai ter que falar, vai ter que se expor. Mesmo sendo difícil, às vezes você vai ter que chegar pro outro e falar, então você não lembra disso, mas isso me fez mal e eu tô te liberando disso e me libertando disso. A libertação é pra mim ser feliz. Sou egoísta, sim, eu quero sim ser feliz, eu quero que meus filhos tenham uma mãe incrível, que não tem esse monte de peso, eu quero que meu marido tenha uma esposa leve, que não tem esse monte de passado, um monte de trauma com os pais, com os irmãos, com os tios. Eu quero ser uma filha que não tem esse monte de peso,
com os meus pais, eu quero ser essa pessoa que não carrega esse entulho. Então eu sou sim egoísta, tô te liberando disso que você me falou, tô te perdoando porque eu quero ser feliz. Às vezes você nem lembra que você me falou isso, mas isso me fazia mal, isso me prejudicava e por ser egoísta, abri aqui um aspas só pra gente dar um ênfase aqui na questão de ser por você também, sabe? Porque às vezes o outro, como eu falei, às vezes nem lembra mais disso, mas olhar já que você quer continuar tendo uma vida saudável, quer que a sua família tenha uma pessoa saudável perto, fale desse, se for preciso, fale desse jeito. Ah, mas eu nem lembrava disso. Mas não, mas eu lembrava, isso me fazia mal, tava prejudicando meus relacionamentos, tava me fazendo ser uma mulher pesada na minha família, tava prejudicando a minha família, que é o bem mais importante que eu tenho. Então, por amor a mim e minha família, eu vim aqui só pra ter essa conversa com você, porque eu quero ser uma pessoa mais feliz, mais leve, e eu não quero carregar esse chumbo que você colocou sobre as minhas costas, né? Eu quero liberar isso de dentro de mim, porque eu mereço ser feliz, eu quero ser feliz. Deus me deu uma vida para ser abundante e próspera e eu não tenho que carregar fardos tão pesados assim, sabe? Ele já me deu a liberdade, já me deu a salvação e eu quero tirar tudo que eu peguei para mim que hoje eu tô devolvendo. Não preciso carregar esses pesos, eu tô perdoando para continuar vivendo e para ter uma vida que faça sentido, uma vida que vale a pena. Estou trazendo aqui assuntos delicados, assuntos difíceis, eu tratei de temas aqui específicos e bem difíceis às vezes de serem perdoados, e eu coloquei já eles porque às vezes você passa por coisas assim, você falou, ah, mas o que eu passei, eu nunca vou conseguir perdoar, e foi o que eu falei. Nunca vou dizer que vai ser fácil, porque só você sabe o que você perdeu, só você sabe o que te custou, só você sabe o quanto isso te fez mal. Mas carregar isso às vezes pode custar muito mais. E dependendo de quem tá perto de você, às vezes as pessoas têm ainda que carregar isso junto, sem elas terem culpa disso. Agora, só pra não botar não para piorar a sua situação, mas para trazer um ponto de reflexão, pensa o seguinte: se você não resolve isso, outras pessoas também pagam a conta. E aí entra na questão, eles precisam pagar essa conta? Se eles são os amores da sua vida, não valeria o esforço de orar para Deus te ajudar a perdoar essa pessoa e a tirar isso de dentro do teu coração? Para que você entregue para os seus amados a melhor versão de você, feliz, leve e viva, de verdade, sabe? Viva por muitos anos, mas viva também no dia a dia, não só uma pessoa que existe, uma planta que existe, mas uma pessoa que vive de verdade. Então, espero que tenha trazido fortes reflexões, mas de mudança, sabe? Pra você entender que a vida pode ser mais bonita, pode ser mais leve. E eu sei que vai ter coisas que você não, na verdade, muitas dessas coisas você não vai conseguir sozinho. Você vai precisar de força de Deus, muita força, para que Ele te ajude a superar e a perdoar essa pessoa. Mas você vai conseguir se você se esforçar também, a sua parte, né? Fazer a sua parte para que isso também saia do seu coração. Não é só orar, é fazer também a parte que lhe cabe para que você viva uma vida feliz e faça sentido essa sua existência aqui nessa terra. Esse foi o nosso tema de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha te trazido reflexões. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui. Nós falamos todas as semanas de crescimento e desenvolvimento pessoal. Sempre trago aqui as minhas visões, os meus pontos de vista, as minhas histórias de pessoas que eu conheço também. E eu sempre defendendo a identidade delas, nunca vou citar o nome aqui dessas pessoas, mas é porque muita gente vai se identificar com essas histórias. Essa moça que eu comentei sobre ser rejeitada pela mãe dela aqui no início do vídeo, ela fez um comentário aqui no canal, então eu sei que ela se identificou com uma coisa que eu falei sobre rejeição, porque outras pessoas vão ouvir aqui e vão se identificar. Então as nossas histórias elas acabam às vezes se entrelaçando e sendo parecidas de certa forma, porque somos seres humanos, estamos sempre vivendo coisas parecidas umas com as outras, e por isso que eu acho que o caminho do perdão seja um caminho para solucionar muitos problemas. Não é o de esquecer, não é o de conviver, mas é o de se libertar, para que você possa viver. Perdoe para você viver. Beijos, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho!